Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 26 de outubro de 2021. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho dos slides 62 até o 79. Pessoal, então a aula de hoje é destinada a falar especificamente dos comandos básicos do Debian. Tá? Então na aula passada, já tem 2 semanas, a gente fez a instalação e a configuração do Debian na nossa máquina virtual. E hoje a gente vai ver alguns comandos básicos que já foram vistos de forma superficial, mas agora em mais detalhes. E a gente vai testar esses comandos na própria máquina virtual que a gente configurou. Ok? Então vamos lá para a página 62. Pronto. Então vou dar uma rápida introdução. Vou dar algumas dicas aí em relação a atalhos para a gente conseguir autocompletar comandos, para a gente conseguir limpar tela, para a gente conseguir completar comandos e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho de alguns comandos que a gente já viu nas aulas passadas e alguns comandos novos. E também no final da aula a gente vai ver como que a gente pode fazer para direcionar saídas. Então, por exemplo, ao invés de um comando ser exibido no terminal, a resposta daquele comando ser salva em um arquivo. Então a gente vai ver como que faz isso, tá bom? Aproveita aqui para colocar para vocês este link aqui, tá? É um material bem interessante. Vou abrir para vocês aqui agora. Ele traz, pessoal, um sumário, tá? Dos comandos Linux da letra A até a letra Z. Então, por exemplo, um comando bem conhecido aí por vocês é o comando cd, né? Que vem de Change Directory, que é trocar diretório. Então, se eu clicar nele aqui, eu tenho uma descrição e vários exemplos da utilização dele, tá? Algumas observações também. Posso voltar aqui e verificar vários outros comandos, tá? Nós não vamos ver todos esses comandos nas nossas aulas, mas fica aí como complemento às nossas aulas, tá? Então, cada um dos comandos ele tem exemplos, descrição e observações. Bom, voltando aí à nossa aula, introdução aí, pessoal. Então, como não trabalharemos com modo gráfico ativo, toda a navegação entre diretórios será feita por meio de comandos executados via terminal. Então, a gente vai fazer tudo via terminal, conforme eu já falei em outras aulas, tá? Uma coisa importante, o sistema Linux ele é case sensitive. O que significa isso? Ele é sensível a caso. Nessa definição, quer dizer que letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas, tá? Como assim? Bom, vamos lá. Eu estou com a máquina virtual aqui já iniciada. Vou fazer um login nela, tá? Então, login, lembrando aí que é root. E a senha é root 123. Pronto, pessoal. Então, ele traz algumas informações aqui, tá? Do Linux, do Debian, no caso. E já estou aqui, ó. Nesse caso, agora eu vou dar um comando ls. Ele não vai listar nada. Por quê? Porque eu estou no meu diretório root. Eu entrei como usuário root, então eu estou no meu diretório, do diretório do usuário root, tá bom? Mas, se eu voltar aqui usando o comando cd, dois pontos, né, que é o que troca diretório, eu vou agora para o comando raiz, tá? E esse comando raiz, se eu colocar o comando ls para listar o que tem nesse diretório raiz, vocês vão poder ver que tem vários arquivos e diretórios aqui, tá bom? Agora, se eu colocar esse ls em maiúsculo, o Linux não reconhece, perfeito? Por quê? Porque ele é sensível a casos, case sensitive. Então, o maiúsculo é diferente do minúsculo. O comando ls ele lista os arquivos e diretórios do meu diretório atual, tá bom? Mas eu tenho que usar esse comando ls em minúsculo.
Pessoal, agora vamos conhecer um pouco da estrutura do Linux aí, no caso do Debian que a gente instalou, tá? Então, abrindo ele aqui, pessoal, ó, observem o seguinte, ó. Atualmente está o pwd, que significa imprimir o diretório atual de trabalho. Então, atualmente eu estou na raiz do meu sistema, tá? Então, esse arquivo, esse diretório é o diretório raiz, e a partir dele eu tenho vários outros diretórios e arquivos, tá bom? Então, esses que foram listados aí. Cada um deles tem uma função em específico. Então, por exemplo, aqui, ó, o bin é onde ficam os arquivos binários, arquivos executáveis. Aí eu tenho também a parte de rede, tenho a parte do usuário root, tenho a parte dos usuários do sistema, que eu tenho o aluno, tá? E assim por diante. Então, cada um desses diretórios aqui tem uma finalidade em específico. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, cd-home, eu vou acessar o diretório home. Se eu listar aqui, no diretório home eu tenho o meu usuário aluno, tá bom? Só que eu estou logado como usuário root, conforme está aqui, ó, root@debian. Ok? Então, resumindo, eu tenho meu diretório raiz. Qual que é o meu diretório raiz? É o barra, tá? A partir dele eu tenho vários outros diretórios que são os que foram listados aqui. Perfeito? À medida que a gente for precisando conhecer cada um desses diretórios, a gente vai falando um pouquinho mais detalhado deles. Pessoal, e só para resumir aí, né? Se eu for no meu diretório, na minha pasta root, que eu sou o usuário root, e for listar o que tem aqui dentro, não tem nada. Por que não tem nada? Porque a gente acabou de configurar esse sistema aqui. Então, realmente não tem que ter nada no meu diretório do meu usuário. Perfeito? Bom, vamos lá. Então, passada a introdução, vamos a algumas dicas. A primeira dica, vocês já estão acostumados, né? É usar o comando clear para limpar o terminal se ele estiver cheio de comandos usados anteriormente. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho minha tela cheia, porque eu testei vários comandos. Eu posso usar o comando clear para limpar a tela. Ok? Outra coisa que funciona, se vocês quiserem, pessoal, o Ctrl L, tá bom? Para limpar a tela aí. Então, vou testar aqui, ó, ls, pwd, aí cd, ls e o Ctrl L. Limpei a tela. Tranquilo? Então, esses dois comandos funcionam para que o terminal ele fique limpo e você consiga visualizar melhor. Pessoal, o próximo comando aí, ó, é o botão Tab. Ele preenche automaticamente o que você está digitando. Como assim? Bom, vamos lá. Vou verificar qual que é o meu diretório atual. É a raiz do sistema, tá? Vou listar o que eu tenho dentro desse diretório raiz. Então, eu tenho esses arquivos e diretórios aí, tá? E agora eu quero ir para o meu diretório chamado home. Tá? Então, se eu colocar cdho, eu não preciso completar. Tá? Se eu apertar o botão Tab, ele automaticamente completa a palavra para mim. E aí agora eu estou no meu diretório home. Se eu digitar o comando ls, olha o que eu tenho no meu diretório home. Tá bom? Mesma coisa, voltei aqui, tá? Se eu quiser ir lá para o mídia. Então, cdme, ele completa automaticamente. Tá bom? Outra dica que não está no slide, se você quiser testar os comandos que você executou anteriormente, você use as setas. Então, a seta para cima, ele vai recuperando os comandos que você usou anteriormente. Tá bom? Seta para baixo, volta, seta para cima. Tranquilo? Tá. Pessoal, próximo aí, ó, é o Ctrl C e o Ctrl Z. Tá? Eles são usados para qualquer comando que esteja funcionando no momento. Então, o Ctrl C vai interromper o comando com segurança
e o Ctrl Z vai forçar a parada, tá? Então vamos supor aqui que eu testei, né, o ping, né, vou dar um ping, vou testar se eu tenho conectividade com o Google. E aí no meio desse teste de conectividade, eu quero encerrar esse teste, então eu posso usar o Ctrl C e aí ele foi interrompido. O Ctrl Z também pode ser usado, então vou testar esse comando ping, vou usar a setinha, tá, do teclado para cima e vou dar um Ctrl Z aqui, pessoal, ó. Beleza, forcei a parada, tranquilo? Tá, o próximo comando aí, pessoal, é o Ctrl A. Ctrl A, ele move o cursor para o início da linha. Qual que é a necessidade disso? Vamos lá. Vou fazer de propósito aqui, ó. Vou limpar a tela e vou usar o comando ping novamente. Então, ping www.google.com. Nesse momento, se eu der um enter, vai dar um erro, porque eu coloquei o pingo errado, ó. Não é pingo, é ping. Tá vendo? O que eu posso fazer? Eu posso usar o Ctrl A para voltar lá no início, ó. Ctrl A, voltei no início, ando com a setinha e apago, ó. Beleza? Mesma coisa, pessoal. Ctrl A, tá? Voltei lá no início. Se eu quiser mover o cursor lá para o final, eu posso usar o Ctrl E. E move para o final, tá bom? Então isso ajuda aí você, se você cometeu algum erro na digitação ali e quiser modificar. Beleza? Bom, outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, já finalizando esse slide aí, ó, deixa eu diminuir o tamanho disso daqui, vai ficar mais fácil a gente ver. Beleza. Executar vários comandos ao mesmo tempo. Então, eu posso executar o comando 1, comando 2, comando 3 em um único comando, tá? Como que eu faço isso? É só usar o ponto e vírgula. Então, por exemplo, aqui onde que eu estou mesmo, deixa eu dar um PWD para saber. Tá, estou no raiz. Vamos supor que eu listar o que está em home, mas também quero listar o que está em root. E também quero listar o que está em mídia. Olha lá, pessoal. Então, listou, tá? Em home, tá? Tem os arquivos diretórios aluno e lost my found. E em root não tem nada. E em mídia tem cd-rom, cd-rom 0. Tranquilo? Então, aqui eu executei 3 comandos em um único comando. Bom, passado aí as dicas, vamos aos comandos, tá? O primeiro comando é o ls, que a gente acabou já vendo, tá? ls vem de list, é utilizado para listar arquivos e subdiretórios do diretório corrente. Ele pode ser utilizado diretamente ou seguido de parâmetros. A sintaxe dele é essa daqui, ó. Então, ls, opções e os arquivos aqui, tá? E algumas opções do comando. Então, vamos testar, pessoal, primeiramente, antes de testar essas opções aqui, vamos testar essas dicas aqui, ó. O Ctrl L eu já falei com vocês, mas o traço color a gente ainda não viu. Para que serve o traço color? Bom, pessoal, estou no diretório raiz. Vou listar o conteúdo do meu diretório raiz. Olha aqui, ó, tá tudo em branco. Eu não sei o que é diretório, o que é arquivo. Se eu colocar ls -color, ele já faz a distinção para mim. Então, eu já consigo saber o que é arquivo e o que é diretório. Melhor ainda, ó, vou listar o que está lá em etc. Olha, em etc, pessoal, no diretório etc, eu tenho, deixa eu subir aqui também, eu tenho vários arquivos, tá bom, pessoal? E diretórios também. Então, se eu quiser, eu posso colocar, deixa eu aumentar aqui, pronto. Se eu quiser, eu posso colocar LTC --color. Ele vai fazer a distinção, pessoal. Então, ó, o que está em azul são diretórios. O que está em branco são arquivos, tá bom? Então, o --color ajuda bastante na hora de identificar o que é arquivo, o que é diretório. Dá um clear aqui, ó,
e testar isso lá no diretório home. Olha lá, no diretório home eu tenho 2 diretórios. Por quê? Porque está em azul. Beleza? Tá. Agora outra coisa, pessoal. Ó. Algumas opções que foram colocadas aqui para vocês. Traço H formata a exibição do tamanho dos arquivos utilizando letras. E o traço L aqui exibe uma série de informações sobre o arquivo. Então, vamos testar. Testar os dois juntos, tá? Olha lá que interessante, pessoal. Então, listou, tá, o que eu tenho no meu diretório home. E aqui fala, ó, esse Dzinho aqui quer dizer que são 2 diretórios. Aqui é questão de usuários, da SR, W, XR, beleza? Bom, aqui fala o tamanho, tá, de cada diretório, então 4K, 16K, fala a data da última modificação e o horário da última modificação também, beleza? Próximo comando aí é o comando cd, que ele vem de trocar diretório. Então serve para você mudar de diretório, navegar entre diretórios e subdiretórios. A sintaxe é o cd, tá? O comando cd e o caminho que você quer fazer. E aqui eu tenho algumas opções. A gente acabou testando esse comando aqui já, mas vamos voltar lá, pessoal, e testar novamente. Opa. Se eu der um comando cd, atualmente eu estou na raiz, né? Se eu der um comando cd barra home, eu vou para o meu diretório home. Tá? Se eu der um cd barra aluno, eu vou para o meu diretório. Opa. cd aluno barra, eu vou para o meu diretório aluno. Tá bom? O que eu posso fazer? Se eu estou dentro do diretório aluno e eu quiser retornar ao diretório raiz, eu posso simplesmente colocar cd barra. Voltei para o meu diretório raiz. Vamos checar? Olha lá, diretório raiz. Beleza? Agora, se eu quiser voltar ao diretório que eu acessei anteriormente, eu posso colocar o cd traço. O diretório que eu acessei anteriormente é o home barra aluno, tranquilo? Agora, se eu quiser subir um diretório na hierarquia, então, qual que é o diretório que vem antes de aluno? O diretório que vem antes de aluno é o diretório home, perfeito? Então, essa é a ideia do comando cd. Aqui, ó, título de exemplo para vocês, tem algumas opções, não tem todas, tá? Vocês podem seguir aquele link que eu falei ali anteriormente, tá? E procurar referências adicionais também. Próximo comando, pessoal. Próximo comando é o comando mkdir, que significa fazer um diretório, criar um novo diretório. E aqui a sintaxe. Então tem o mkdir, que é o próprio comando. Posso ter opções, o caminho e o nome do diretório, tá? Tá. E algumas opções do comando é o traço V, tá, de verbose, que ele vai mostrar uma mensagem após a execução do comando. Vamos entender isso daqui melhor, pessoal. Bom, eu vou voltar, tá? Vou chegar lá vou entrar no meu diretório do meu usuário. Estou aqui. Vou limpar a tela. Vou dar um comando ls. Então aqui eu não tenho nada, tá, pessoal? Eu posso simplesmente criar um novo diretório aqui dentro. Então, por exemplo, aula 26/10/2021. Pronto, está criado a aula. Só que não me é exibido nenhuma informação de sucesso. Se eu der o comando ls, eu vou ver que foi criado. Ó, ls-color, realmente um diretório foi criado dentro do meu diretório root, beleza? Só que não é feito nenhuma informação de sucesso. O que eu posso fazer aqui? Ó?
Vou criar um novo diretório e vou usar o traço V, tá? Para que ele exiba uma mensagem de sucesso. E vou criar uma aula teste, um diretório chamado aula teste. Olha lá, agora sim, ó, foi criado o diretório aula teste. Se eu der um comando ls, eu tenho dois arquivos aqui. Dois diretórios, aliás. Pessoal, desculpe. Tranquilo? Vocês podem estar me perguntando, professor, mas aqui ó, tinha algumas opções e aqui tinha um caminho. Por que você não colocou o caminho? Porque eu criei meu diretório aqui, já estava no diretório raiz, no diretório root, desculpem, e criei um diretório dentro dele. Então não preciso especificar o caminho. Mas, por exemplo, ó, atualmente eu estou no diretório root, tá? E eu quero criar um arquivo chamado, pode ser um diretório, tá? Um diretório chamado aula teste 2.1. Só que eu quero essa aula teste 2.1 dentro da pasta aula teste, dentro do diretório aula teste. Então aí eu tenho que especificar o caminho, tá bom? Opa, inverti aqui, isso, aqui ó. Aqui eu vou colocar o caminho, tá? E aqui o nome do novo diretório. Pronto. Agora sim, se eu listar, eu tenho dentro de aula teste, tá? Uma nova pasta. Beleza? Ok. Próximo comando aí, pessoal, é o rmdir, tá? Então, enquanto o mkdir cria um diretório, o rmdir remove um diretório, tá? Só que tem algumas considerações. Ele consegue remover o diretório apenas se o diretório estiver vazio. Como assim? Vamos lá ao exemplo. Opa. Limpei a tela aqui, vou dar um pwd. Estou no meu diretório root, tá? Vou verificar o que eu tenho aqui. Então, dentro do meu diretório root, eu tenho 3 diretórios. Posso testar aqui se são diretórios mesmo. Ó. Então, são 3 diretórios porque eles foram destacados na cor azul. Vou tentar remover o diretório aula 26.10.2021, tá? Foi removido. Por que foi removido? Porque ele não tem nada dentro, tá? Agora eu vou tentar remover o aula teste. O aula teste a gente não conseguiu remover. Por que o aula teste a gente não conseguiu remover? Porque o diretório tem coisa dentro dele. Vamos verificar se tem mesmo? Então vamos lá. Entrei dentro de aula teste e vou listar. Opa, eu tenho subdiretório dentro dele. Então por isso que eu não consegui usar o rmdir. Tá bom? Para esses casos, a gente teria que remover todos os arquivos e todos os subdiretórios para aí sim a gente conseguir remover o diretório. Beleza? A efeito de testes, ó, rmdir aula teste 2.1. Pronto. Voltei o diretório pai e agora vou dar um rmdir aula teste. Agora eu consegui remover. Perfeito? Então é essa a ideia aí do rmdir. E outra consideração, tá? Eu só consigo remover se o usuário corrente do sistema tiver permissões para remover aquele diretório, tá? Após ver esse comando aqui, tem um comando que ele é mais, ele ao mesmo tempo que ele facilita, ele é mais perigoso, tá? Que ele é o comando rm, que significa remove, vai remover arquivos, diretórios e subdiretórios. Tá? Então, se você usar esse comando, ele remove tudo. E ele pode remover até sem perguntar para você. Então, por isso que ele é tão perigoso assim. Beleza? Vamos testar aqui. Vou limpar tudo. Vamos ver o que eu tenho aqui ainda. Vou remover esse aula teste 2.1. Opa. Aula teste 2.1. Dá um clear. ls, não tenho nada aqui. Tá? E agora eu vou criar várias pastas agora. Então, eu estou no meu diretório
root, né, diretório do meu usuário. Vou criar aula 01, aula 02, aula 03, tá? Dentro de aula 01, eu vou criar aula 01.1, aula 01.2, aula 01.3, tá? Agora eu vou tentar remover o meu diretório aula 01 usando o rmdir. O rmdir ele não pode permitir, ele vai falar que o diretório não está vazio, ok? Beleza. Eu vou usar o rm então, ó, rm-r, tá? O traço R porque ele vai remover todos os arquivos e subdiretórios que estiver dentro de aula 1. Aula 01. Pronto. Foi removido, tá? Então ele remove e isso acaba sendo um pouco perigoso aí, tá bom? Vou testar usar o rm agora para remover o diretório aula 02 e vou usar essa opção aqui, ó, traço i, para vocês entenderem como que funciona. Ó, não conseguiu por quê? Porque é um diretório. Vou colocar traço ri. O traço i aqui, ó, ele pergunta antes de remover. É uma forma de deixar mais seguro o processo. Então, você realmente quer remover o diretório aula 2? Sim. Então, foi removido. Se eu listar, eu vou ver que não tem o aula 2 mais. Tá bom? Então, é essa a ideia. Vou usar esse comando novamente para remover o aula 03. Você quer mesmo remover? Sim. Nesse momento, eu não tenho nenhum arquivo, nenhum diretório dentro do meu diretório root. Vou limpar a tela e vou para o meu próximo comando. Pessoal, o próximo comando, ó, o comando cp, que vem de copy, que significa, né, cópia, vai copiar. Então, a definição dele é copiar arquivos de um local para outro. Assim, a sintaxe dele, cp, opções, a origem do arquivo, onde que o arquivo está e para onde que ele vai ser copiado. Tá bom? Então, vamos testar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, vou tentar achar um arquivo aqui que já tenha no Debian, tá? Na configuração inicial dele. Então, vou lá, vou verificar lá em etc, network, Vou listar aqui, ó, e vou dar um ls-color. Então, observe o seguinte, ó, dentro do diretório network eu tenho 4, 5, 6 itens, tá? São 5 da cor azul, que significa que são 5 diretórios, e tem um arquivo da cor branca, que é o interfaces. A gente vai ver esse comando ainda, tá? Mas eu quero saber o que tem nesse arquivo interfaces. Então, vou dar um cat, que exibe o conteúdo de interfaces. Olha lá, pessoal. Então, são aproximadamente 11 linhas, tá? Falando da questão da interface do computador, do Debian. Beleza? Tá. Então, eu vou querer copiar esse arquivo lá para dentro do meu diretório root. Beleza? Então, vou limpar a tela aqui, tá? Vou criar, vou para meu diretório root, cd root, pronto. Vou criar um diretório, então, aula 26 de 10 de 2021, criei. E agora vou usar o comando cp, ó. cp etc network, esqueci o nome do interfaces, isso, tá? Então, aqui, ó, isso daqui é a minha origem, tá? Onde que o meu arquivo está? E agora eu vou colocar para onde que ele vai ser copiado. Ele vai ser copiado para aula, para pasta, para o diretório, aula 26/10/2021, tá bom? Posso colocar o traço V aqui, ó, de verbose, que aí vai mostrar o que está acontecendo. Então, traço V. Olha o que está acontecendo, pessoal. Tem a setinha aqui, ó, falando que está copiando, tá, o arquivo interfaces para dentro da minha pasta aula 26/10/2021.
2021. Beleza? Vamos testar se deu certo isso aí. Então vamos lá. Vou lá em aula 26/10/2021 e vou listar o que tem aqui dentro. Olha lá, pessoal, tem um arquivo interfaces. Vamos testar se foi copiado mesmo. Foi copiado. Tranquilo? Vou limpar a tela usando Ctrl L. Limpei a tela. Outras opções aqui, pessoal. Então, assim, as opções que vocês já estão acostumados, né? O traço I, que é como se fosse uma pergunta de segurança, né? Vai perguntar antes de substituir um arquivo que já existe. O traço F vai substituir todos os arquivos caso já exista. O traço F vem de forçar, então vai forçar, independente se já existe ou não, vai copiar esse arquivo. E o traço R que vem de ideia de recursividade, então vai copiar arquivos e subdiretórios. Depois desse comando CP, tem um comando bem parecido, tá? Que é o comando MV. Só o comando MV, ele não faz uma cópia, ele move. Então, o arquivo vai de um lugar para outro, tá? Não fica uma cópia, ele vai ser movido. E também serve para renomear o arquivo, tá? Mas hoje a gente vai ver como que faz para mover o arquivo, beleza? Vou mostrar no exemplo aqui novamente, tá? Então, se vocês forem ver, como a gente usou o comando copy, o interfaces, ele está tanto na minha pasta, no meu diretório aula 26/10/2021, quanto em etc network, tanto em no meu diretório etc/network, tá bom? Então não foi movido, ele foi apenas copiado. Agora eu vou mover, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um novo diretório, tá? Aula 10. Beleza. E vou usar o comando mv, ó. mv etc network /interfaces e vou mover para a aula 10. Será que foi movido mesmo? Vamos testar? Então vou dar um ls para listar o que tem dentro do meu diretório network. Não tem mais aquele arquivo interfaces, tá bom? Tem que tomar cuidado com esse comando, por quê? Porque quando eu movo alguma coisa, posso interferir no bom comportamento da minha máquina. Por exemplo, esse arquivo interfaces aqui está dentro da pasta network, ele tem que estar lá para que minha rede funcione perfeitamente. Beleza? Então vou fazer o caminho inverso, eu vou mover de volta. Como que eu faço? Ó, mover o arquivo interfaces, que está dentro da pasta aula 10. Tá? Ó, interface está dentro da pasta aula 10. Vou mover ele para etc/network. Pronto. Agora eu vou testar, vou listar se realmente foi movido. Foi movido. Está lá de novo. E em aula 10 não tem mais nada, né? Perfeito? Então é essa a ideia aí, pessoal. Próximo comando, pessoal. Próximo comando é o pwd, que a gente já acabou vendo antes, tá? Que é para imprimir o diretório atual de trabalho, tá? O caminho daquele diretório atual dentro da árvore de diretórios. Então, se eu der um pwd, olha lá, eu estou no /root. Por que /root? O meu diretório raiz, ele é o barra. Meu diretório raiz é o barra. E o root, ele vem depois. Tá? O root está dentro do diretório raiz. Então, por isso que ele é o... Opa, deixa eu limpar a tela. pwd, por isso que vem o /root. Beleza? Agora, se eu for lá para home/aluno e der um pwd /home/aluno. Aqui parece muito óbvio esse comando, né? Faz muito sentido usar ele. Então eu pergunto para vocês, quando que vocês devem usar esse comando? Pausem o vídeo, pensem um pouquinho, vamos à resposta. Esse comando é particularmente útil se você não conhece o sistema. Então você fez um acesso remoto ao sistema
E aí você caiu nesse terminal aqui. E aí você quer saber onde que você está, que pasta que você está e assim por diante. Então você dá esse comando pwd para saber qual que é o caminho do seu diretório atual. Tranquilo? Tá. Próximo comando é o comando cat, que vem de concatenate. Ele tem várias funções, tá? O que a gente vai ver hoje é que ele pode visualizar o conteúdo de um arquivo, tá? Tem algumas opções no comando, por exemplo, o "-n" e o "-s". Vamos por partes, então vamos lá. Vou dar um comando cat aqui em etc/network/interfaces. Então esse cat serve para visualizar o conteúdo de um arquivo. Se eu der um enter aqui, eu estou visualizando o conteúdo do arquivo interfaces, tá? Olha, eu quero usar esse "-n" aqui, ó, beleza? Que é uma opção desse comando. E eu não quero andar ali, ó, até o cat. Então eu posso usar o Ctrl A, tá? Para vir para o início do meu comando, ó. Aí eu coloco o "-n". O "-n" serve para numerar as linhas. As linhas foram numeradas, tá bom? Ok? Dei um clear ali para ficar mais fácil enxergar. Esse "-s" aqui, o que ele serve, pessoal? Ele serve para não mostrar mais do que uma linha de espaço em branco, uma linha em branco. Nesse caso desse arquivo aqui, ó, ele tem uma linha em branco, tá? Não tem duas linhas em branco juntas. Mas se tivesse um outro arquivo com duas linhas em branco juntas ou mais duas linhas, esse "-s" não mostraria todas as linhas em branco, mostraria apenas uma das linhas. Perfeito? Após esse comando cat aqui, ó, o próximo comando que a gente vai ver é o comando tac. E esse comando é bem parecido com o concatenate, só que ele é o concatenate de trás para frente. Como assim? Ele vai exibir a linha 12 antes da linha 1. Então eu vou colocar para vocês aqui, ó. Vou dar o Ctrl A para ir lá para o início. Vou dar um tac. Opa! Ah, não pode ter o "-n", pessoal, nesse caso. Olha lá, pessoal. Então foi da linha 12, foi exibido. Opa! Da linha 12 para a linha 1. Tá bom? Então, qual que é a ideia do comando? Visualizar o conteúdo de um arquivo na ordem contrária. Mais uma vez eu pergunto para vocês, quando que eu devo usar este comando? Então, pausem o vídeo, tentem responder. Vamos à resposta. Apesar de parecer um comando bobo, tá? Ele é útil para visualizar arquivos de log, tá? Mensagens de erro também. Arquivos de log, ele vem em ordem cronológica. Então, às vezes você quer ver o último erro, o erro mais recente, tá? Ou até mesmo não necessariamente um erro, né? Mas quer ver as últimas mensagens. E as últimas mensagens vão vir no final do arquivo. E eu posso usar esse comando tac aí para não precisar ver o arquivo do começo até o fim. Para me ver as últimas informações de log, de mensagem de erro e assim por diante. Tá bom? Então, nesse contexto, esse comando começa a fazer sentido. Perfeito? Próximo comando, o comando uname, tá? Eu já mostrei para vocês ele. Ele vem de Unix name e ele é usado para mostrar informações detalhadas no sistema Linux que você está usando. A sintaxe padrão dele é apenas o uname, tá? Se você colocar o name, vai aparecer lá apenas o nome. E tem algumas opções que você pode colocar, tá? Vamos testar. Então, se eu der um clear aqui e colocar o name, vai aparecer Linux, tá? Ah, isso não tem graça. Posso colocar o "-a" aqui, tá? Sempre que tiver o A, vem de all, que significa tudo. Então, é para trazer todas as informações possíveis. Olha lá, pessoal. Então, trouxe o kernel, informações da arquitetura, informações da versão, da criação do sistema, tá? E aqui tem outras opções. Então, se eu colocar o name "-s", é o nome do kernel. Tem o nome da máquina.
tem a data em que o kernel foi criado, 23 de setembro, a arquitetura da máquina, sistema operacional e assim por diante. E aí eu pergunto para vocês, quando que a gente pode usar esse comando? Pause o vídeo, vamos à resposta. Às vezes você quer verificar qual a versão do seu sistema operacional e aí você custa achar, né? Então vem aqui no terminal e coloca esse comando que você vai saber a versão, você vai saber se tem versões mais novas, você pode atualizar o seu sistema e assim por diante. Então normalmente é para você verificar quão atual está o seu sistema, tá bom? Próximo comando find, tá? A gente também já viu ele, é para localizar um arquivo dentro de um diretório específico, beleza? Então, o que eu posso verificar aqui, ó? Eu posso verificar, usando o comando find aqui, se existe um arquivo chamado interfaces, tá? Mas antes de colocar o nome do arquivo, eu tenho que colocar onde que eu vou procurar. Vou procurar a partir do meu diretório raiz. E aqui eu sei o nome do meu arquivo, então eu uso -name, beleza? Vamos ver se vai achar. Olha lá, pessoal, achou, ó. Eu tenho em dois lugares. Eu tenho dentro da minha pasta aula 26.10.2021 e dentro da minha pasta network, tá? Então, é um comando bastante importante, esse comando find. Próximo comando, também bem importante, o comando free, que ele vai exibir informações da memória RAM do sistema, da utilização dela. Se está usando muito, está usando pouco, qual que é o uso dela? Então, se eu colocar um clear e comando free aqui, olha lá, pessoal. Então, tem, ó, estou usando ela pouquinho, ó, 62.000, bem pouquinho, megabytes, tá? Eu tenho muita memória livre ainda, beleza? Se eu quiser mostrar o resultado em bytes, eu uso a opção -b. Se quiser usar em megabytes, -m. Ok? Tá. Se eu quiser, eu posso colocar -s, tá? E aí vai mostrar a utilização a cada 5 segundos ou a cada 7 segundos. Vou testar a cada 5 segundos. Espera um pouquinho, vai usar o comando de novo. Espera um pouquinho, vai verificar a utilização da memória de novo. E assim por diante. Para me matar isso daqui, eu posso usar o Ctrl C, conforme eu já falei com vocês. Beleza? Quando que eu devo usar isso daqui? Novamente, pausem o vídeo. Vamos à resposta. Isso é muito útil, pessoal, para vocês verificarem. Porque o computador pode estar lento, se a memória você já está usando muita memória, beleza? Então, outra coisa, se tem algum programa em específico que está sobrecarregando o teu computador, beleza? Então, ele serve para várias coisas aí, para verificar se você tem que dar uma atualizada na sua memória aí, né? Aumentar o poder dela, aumentar a quantidade dela, né? Então, essa é a utilização desse comando free. E por fim, tá? Em relação aos comandos, eu tenho o comando uptime, bem interessante também, né? Quando a gente entende a ideia dele. O uptime, pessoal, ele vai me mostrar há quanto tempo, tá? Que a máquina está em execução, beleza? Então aqui vai mostrar qual usuário, quantos usuários estão usando, há quanto tempo que eu estou utilizando aquela máquina, tá? E a partir de que horas eu comecei a usar. Perfeito? Tá, parece um comando bobo, beleza? Então novamente a pergunta para vocês: quando que eu vou usar isso daqui? Vamos à resposta. Apesar de ser um comando bobo, esse comando uptime ele pode servir se você está trabalhando com servidores que tem que ficar ligados vários dias, não pode parar. Você pode usar esse comando uptime para verificar se ele não parou em determinado momento. Então, se você testa o comando uptime lá e aí deu lá 4 dias, só que ele deveria estar ligado a 7 dias. Então, você sabe que aconteceu alguma coisa errada. Beleza? Então, é essa
a ideia desse comando. Pessoal, e para fechar a aula aí, ó, já não estamos falando de comandos, tá? Estamos falando de uma coisa um pouco diferente, mas que está relacionada, que é a parte de direcionar saídas. Então, o que acontece? Mostrando já lá no meu terminal aqui, beleza? Então, vou voltar lá para o meu diretório raiz. Vou lá em root agora, meu diretório do meu usuário, vou dar um ls. Vou lá em cd aula 26. Não, melhor, vou ficar aqui, ó. Então, pessoal, esse comando ls, o que ele faz? Ele lista o que eu tenho no meu diretório raiz. Só que eu não quero que lista aqui no terminal, tá? Eu quero que lista em um arquivo, que o que foi exibido ali não seja exibido mais no terminal, que seja redirecionado para um arquivo. Então, eu uso um sinal de maior. Então o comando ls, a saída dele, a resposta dele, vai ficar aqui no meu arquivo chamado conteúdo.txt. Pronto. Então, se eu listar aqui novamente, ó, foi criado um arquivo chamado conteúdo.txt. Se eu der um cat nele, vocês vão ver que ele é exatamente a resposta do meu comando ls. Tá bom? Tá. O que acontece, pessoal? Então, se eu quiser adicionar linhas em um arquivo que já existe, por exemplo, ó, o arquivo conteúdo.txt, ele já existe, tá? Mas eu quero colocar mais coisas nele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar, bom, vou listar aqui o que eu tenho dentro de home, tá? O que eu tenho dentro de home são 2 diretórios. Eu quero redirecionar a saída do meu comando ls para o meu arquivo conteúdo.txt, tá? Vamos lá. Então, conteúdo.txt está em root, root, né? Conteúdo.txt. Se eu colocar apenas um sinal de maior, ele vai sobrescrever o que está lá em conteúdo.txt, tá? Então, para me adicionar sem perder o que já tem, eu tenho que usar 2 sinais de maior aqui, tá? 2 sinais de maior. Pronto. Agora, se eu der um ls, se eu der um cat conteúdo.txt, olha lá, pessoal. Então, eu tenho tudo ali. Beleza? Então, resumindo, no Linux, todos os comandos que a gente testa, as saídas ficam no próprio terminal, tá bom? Mas eu posso mudar isso, eu posso fazer com que as saídas vão para um arquivo, tá? Um arquivo de texto, um arquivo, do jeito que você quiser que seja o arquivo, tá bom? Se você quiser criar esse novo arquivo, tá? Você usa o sinal de maior, se esse arquivo não existe ainda, tá bom? Se esse arquivo já existe e você não quer perder o conteúdo dele, você coloca 2 sinais aqui, ó, de maior. Porque aí ele é colocado essas linhas novas no final do arquivo, tá? Isso é muito útil, pessoal, lá em programação de scripts, que é a disciplina que vocês vão ver no semestre que vem. A gente manipula isso o tempo todo, tá bom? Quer ver um exemplo bobo que a gente faz? Limpar a tela. O comando ping, pessoal, é para testar a conectividade, certo? Então, o comando ping, se eu colocar aqui, ó, traço C4, ele vai testar e vai mandar 4 pacotes lá para o Google, tá? E verificar se os 4 pacotes eles foram recebidos ou não. Se eu verificar nessa linha aqui, ó, os 4 pacotes que foram transmitidos, foram 4 recebidos, 0% de perda, tá? Então, em um script, o que você pode fazer? Você pode fazer com que esse comando aqui, ó, ele não venha para cá, para o terminal. Ele seja salvo diretamente em um arquivo, tá? Então, um arquivo chamado assim, ó, conectividade.txt. Beleza? Então, aí, esse arquivo chamado conectividade.txt pode ter um funcionário ali que vai ficar monitorando esse arquivo conectividade para verificar
Se em algum momento do dia perdeu a conexão com o Google, perdeu a conexão entre matriz e filial e assim por diante. Vamos verificar esse arquivo conectividade. Olha lá, pessoal, o arquivo conectividade tem os 4 pacotes transmitidos e recebidos. Tá bom? Pessoal, então essa é a aula de hoje, tá? Quinta-feira tem a aula de dúvidas. Bons estudos e até mais.